O tema dessa manhã é até quando? Eu estava orando na quinta à noite, Senhor, o que é para falar? Jesus, o que é para falar? E veio essa pergunta bem assim no meu ouvido, né? E eu falei, até quando? Onde está o até quando? Na Bíblia, onde mais está até quando? Depois eu fui ver, uma vez eu até preguei uma palavra semelhante. Então, esse até quando que o Senhor venha falar conosco. Esse até quando é um chamado de Deus para a gente chegar mais perto dEle. Esse até quando é um chamado de Deus para uma entrega maior de nós para Ele. Esse nosso Deus, irmãos, Ele é aquilo que a gente fala, o amor dEle é tão grande que nos constrange. As misericórdias dele são tantas que a gente fala, como pode um Deus toda hora me dar uma nova chance? A graça dele, né, a imensurável graça, a gente pensa, como pode um Deus morrer por mim, sendo eu tão falho assim? Que graça é essa de um Deus que me abençoa tanto e eu nem mereço? E a gente vê esse amor, essa graça de Deus e o quanto Ele nos quer perto. O quanto Ele quer ter comunhão com a gente. Desde a criação, quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, é porque Deus quer ter comunhão com esse homem. É porque Ele quer andar junto com esse homem. É porque Ele quer derramar de tudo que Ele é, de todo o seu amor sobre esse homem. O desejo de Deus sempre foi habitar com a gente. É um Deus que habitou com a gente no Éden, que a queda nos separou, que Jesus veio e nos reconciliou de volta com o Pai. Que a gente sente a presença dEle quando o Espírito se manifesta. Ele veio morar dentro de nós. Mas na consumação de todas as coisas, o objetivo desse Deus é habitar com a gente eternamente. Esse é o objetivo desse Deus. Mas a gente percebe que o homem, desde a queda e por causa do pecado, o homem ele tem uma facilidade tão grande de esquecer o bem que Deus nos faz. De às vezes, a gente parece que tem amnésia desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. E a gente, muitas vezes, perde o foco, a gente se distrai, a gente se envolve, a gente vai sutilmente... Algo que acho que o inimigo prepara, mas não quero colocar tudo nas costas do cão, porque a gente sabe do que a gente faz, mas sutilmente a gente vai se afastando de Deus. E só que esse Deus ele nos ama tanto que Ele nos quer perto, ele nos quer de volta, é um Deus que quer estar com a gente o tempo todo. E a gente vai olhar na palavra, a gente vai vendo na palavra, é um Deus que sempre se dá, e parece que o povo não vem junto. A Bíblia diz que Ele é ciumento. Deus zeloso, sabe o que quer dizer Deus zeloso? É Deus ciumento. E Ele tem com a gente aliança. É um Deus de aliança. Então, aliança é igual marido e mulher. Você tem que ser fiel um ao outro. Você é só dele. E Ele tem ciúme. Ele é zeloso. Porque Ele tem essa aliança comigo e com você. E a gente vai vendo na palavra, então... Por exemplo, o povo do Egito. Meu Deus! Quantas coisas extraordinárias Deus fez. Com aquelas pragas todas que acontecia com o povo do Egito, com o povo de Deus, não. Um mar que se abre. Os anos no deserto, que tomam água da rocha, que comem maná caindo do céu, que quer carne, Deus manda carne. Que caminham 40 anos, a roupa não envelhece, o sapato não acaba. Um povo que entra na terra que Deus prometeu. E o Senhor diz, olha, eu vou dar toda essa terra para vocês. E eles vão guerreando e vencendo todas as guerras. E tomando posse de toda aquela terra. Porque não é a força deles que está guerreando. É Deus que está guerreando por eles. E aí o Senhor fala assim, só que eu não quero que vocês se contaminem com nada que tem nessa terra. Eu quero que vocês acabem com os cananeus. E o que eles fazem? Não, eles não obedecem a Deus 100%. Eles deixam um pouco do cananeu ali para ser escravo deles, e logo eles estão de novo se contaminando, adorando outros deuses, se afastando de Deus. E aí a história vai caminhando assim. O tempo de Juízes, né, que é um tempo de altos e baixos, de altos e baixos. O povo pede um rei, vem Saul, parece que vai ser um bom rei, mas daqui a pouco ele está contaminado de inveja, de arrogância. E Deus levanta Davi, que foi um reino bom, mas quando Davi morre, seu filho Salomão também tem um reino bom, mas as coisas não permanecem. Salomão ele cai
na paixão das mulheres, ele volta no final da sua vida. Mas quando ele vai embora, o reino de Israel, que está unificado, se divide. Não é mais as 12 tribos juntas, é 2 para um lado e 10 para o outro lado. E esse Deus insistindo em amor, esse Deus insistindo em amor, esse Deus chamando sempre o seu povo para voltar. E ele vai usar os seus profetas, ele vai usar a voz dos profetas para chamar o povo de volta. Irmãos, esse amor de Deus mova e toque o nosso coração nessa manhã, e a gente entenda o quanto Ele nos quer perto. Alguns versículos que estão nas Escrituras, o Senhor pedindo a volta para o seu povo. Oséias 14, 1 e 2, ele diz: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Irmãos, eu fico chocada com esse Deus, que assim, Ele está chamando a gente para voltar. Israel, volte para o Senhor. E aí Ele está ensinando assim, ó, sabe como que vocês fazem? Vocês façam assim, ó, falam palavras de arrependimento, de verdade. Converta-se. É esse Deus que está chamando. Jeremias 3,12. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Joel 2,12. Agora declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, com lamento e com pranto, rasgue o coração. Apocalipse 2,5. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrepende e volta às primeiras práticas. As Escrituras Sagradas, o tema central é Jesus Cristo, mas é um Deus em Cristo e em cada profeta e em cada situação, chamando um povo ao arrependimento e ao retorno. Quando Jesus vai vir, o Senhor envia um precursor, que é João Batista, e a pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E o que é o arrependei-vos, senão assim, olha, deixa tudo que está te segurando e se joga para o Senhor. Se joga nele. Quando Jesus começa a sua pregação, a pregação dele também começa assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É um Deus que nos quer perto, irmãos. É um Deus que nos quer perto. E a gente vê a insistência, a gente vê a palavra. Lamentações diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que elas não têm fim, grande é a sua fidelidade. Mas eu me pergunto, até quando que o Senhor vai dar mais uma chance, mais uma, e mais uma, e mais uma? Aí você fala, até sempre, a misericórdia do Senhor não tem fim. Mas essa era vai ter fim. E então o Deus de amor, que desde o Gênesis, desde a queda, está ali percorrendo, fazendo tudo por nós, enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para nos trazer de volta. Vai chegar um tempo que essa porta da graça vai se fechar, é a hora que Jesus vai voltar, e agora Ele não volta mais, nesse sentido, agora Ele volta para impetrar o juízo que Ele prometeu para aqueles que não quiseram voltar, aqueles que não quiseram ficar perto, aqueles que não quiseram estar com Ele. Então vai chegar esse tempo. E então há um limite de prazo. Mas essa manhã eu quero dizer que chega de adiar, irmãos. Hoje o Senhor nos quer mais perto. Aí você fala, pastora, mas eu já estou tão perto. E eu falo, glória a Deus, é possível chegar mais perto ainda. É possível ir mais longe ainda. O Antigo Testamento acaba com uma palavra de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele diz, eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que é o Senhor enviar o profeta Elias? Quem foi Elias? O que ele pregou? O que ele fez? É esse que foi um canal
de chamar o povo de volta para Deus. Esse que foi um canal das manifestações do poder, do milagre, do extraordinário de Deus. Esse que no final dos tempos vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, irmãos. Haverá um grande avivamento antes da vinda do noivo, antes da vinda de Jesus. É essa unção que vem nos últimos dias. Um grande avivamento, um grande poder, que vai trazer unidade, que vai trazer muita conversão. É o espírito de Elias. É a unção de Elias. E Elias é essa figura. A figura que chama ao conserto, a figura que chama ao arrependimento e a figura que traz o poder de Deus. E dentro disso nós vamos meditar através da primeira aparição de Elias na Bíblia. A palavra de Deus diz que Elias, ele aparece de repente no livro de 1 Reis, capítulo 17, você já pode deixar aberto. Elias, ele surge num tempo de total apostasia do povo de Deus. Sim, eles estavam divididos, levantavam reis de Judá, uns era bom e Deus abençoava, outros era ruim e atraíam problemas. Reis de Israel levantavam, quando era bom, o povo prosperava, quando era ruim, ia tudo de novo. E a época que Elias se levanta é a época que Acabe está reinando. Acabe é rei de Israel, mas Acabe ele se casa com uma mulher, uma sacerdotisa de Baal. Já começa quebrando a lei. Ele não poderia casar com uma sacerdotisa de Baal. E essa mulher, ela domina sobre o seu marido Acabe, e ela domina sobre todo o povo de Deus, colocando-a em posição de adorarem a Baal. O povo já não era lá muito firme. Não é difícil eles começarem a adorar Baal. Ela começa a perseguir os profetas do Senhor. Mata muitos deles. Outros vão se esconder e ficam escondidos e não parece para profetizar mais nada. Mas é nessa época que Deus levanta o profeta Elias. E ele vem em demonstração de poder de Deus para chamar esse povo de volta. A gente vai chegar lá, mas no versículo 21 do capítulo 18, ele vai chegar para esse povo e vai perguntar: até quando? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou na versão NAA, até quando vocês vão pular de um lado para o outro? Ou numa outra versão, até quando vocês vão oscilar de opinião? Por quê, irmãos? Porque esse Deus está nos chamando para perto, esse Deus está nos chamando para próximo. Então, o mesmo Elias que falou ali, onde nós vamos ouvir hoje, aprender e receber o que Deus quer falar para a gente, é a mesma unção, não é o homem Elias, mas é o poder que está sobre Elias, que esteve sobre João Batista, que esteve sobre todos aqueles que pregaram nesses anos e que está falando nos últimos dias, chamando um povo: vamos chegar mais perto, porque o noivo vem aí. Vamos chegar mais perto, porque ele está chegando, irmãos. O nome Elias significa Deus é Jeová. Ele traz no seu próprio nome dizendo: só tem um Deus, só tem um único Deus, e o seu nome é Jeová. A pergunta para nós é: como não está o nosso relacionamento com Deus? É para a gente olhar e refletir. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Ele realmente é o único Deus para nós? Nós temos mostrado provas de que somos gratos por tudo que Ele tem feito e dado? A gente está avançando na caminhada com Ele? Nós estamos perto? Ou nós estamos longe? Ou a gente está mais ou menos? Ou a gente acha que está perto, porque eu estou participando de tudo, porque eu estou presente em tudo, mas o meu coração só Deus sabe se está perto ou se está longe. Então, hoje Ele está nos chamando. Eu quero pedir para que nós possamos ficar muito atentos àquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã, para que o amor de Deus realmente toque o nosso coração. Então, através de 4 pontos, a gente vai ver como que Deus age para nos trazer de volta, para nos trazer mais perto. A primeira delas é quando a crise é amor.
Quando eu li o livro de Kryptonita, alguns anos atrás, me chamou bastante atenção uma forma que o autor fala. É o Bever que escreveu? John Bever, né? Que Deus, em seu amor, quando alguma coisa não está legal com a gente, quando o pecado está querendo dominar, ele não quer te perder, ele não quer que você vá mais para longe, ele não quer que você esfrie, ele não quer que você fique superficial. Então, quando você faz alguma coisinha, acende uma luzinha assim. Não é? Você falou, você fez. O que foi que aconteceu? O coraçãozinho fica ruim. Fala, puxa, por que eu fiz isso? Ai, que ruim. Isso daí é o seu Espírito Santo te dando uma sinalizada. Assim, isso não é de você, eu moro em você. Então, o Espírito Santo, ele começa a sinalizar. Às vezes, você está fazendo alguma coisa, ele começa a sinalizar. Aí, você tem dois caminhos. Ou você pede perdão para o Senhor, ou o Senhor foi mal, eu fui ganancioso, ou eu fui impetuoso, ou eu fui... Enfim, me perdoa, Senhor. E você pode sentir aquilo ali, falar, passou. Aí, no outro dia, você faz de novo. Aí, vem de novo. Passou. Aí, no outro dia, vai. Só que chega uma hora, sabe o que acontece? Você fica insensível a esse toque do Espírito. Porque aquela prática que não agrada a Deus vai te tornando insensível. E aí, quando você está ali insensível, que você já não escuta mais, o Senhor não desiste de você, não. Ele começa a mandar um amigo, um profeta, alguém que sonhou com você e vem e conta o sonho, alguém que vem orar por você e fala, olha, Deus está falando isso. A palavra vem e fala, porque o Senhor quer você perto, porque Ele quer trazer você de volta para Ele. Mas aí, quando todas as tentativas do Senhor não deram certo, aí o último recurso que Ele vai usar, que é uma expressão de amor para você voltar, Ele vai permitir uma crise na sua vida. E é uma atitude de amor. É uma crise para você voltar. A gente vai ver na Bíblia quantas vezes Deus permitiu isso. Ele não tem prazer de te punir, Ele não é um Deus que castiga. Mas o sofrimento, ele vem para nos moldar, o sofrimento vem para nos ensinar, o sofrimento vem e ele tem propósito no Senhor. E a gente vê na palavra do Senhor, por exemplo, o livro de Joel, o povo estava longe do Senhor e Deus permite que nuvens de gafanhotos venham e acabem com toda a plantação. E tem fome, tem seca. E o Senhor levanta Joel, que nós lemos hoje, o Joel fala assim, e o Senhor fala, volte para mim, voltem para mim, com jejum, com pranto, voltem para mim. E aí eles vão conclamar um jejum, e o Senhor fala, voltem para mim. No capítulo 2, acho que do 18, 17 para frente, ele fala, volte para mim, que se vocês voltarem, eu vou restituir o que os gafanhotos levaram. A terra de vocês que está seca vai ficar verde de novo. Eu vou fazer de novo, mas vocês precisam entender que longe de mim não dá certo. A gente vê os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Deus foi avisando. Vocês precisam voltar, vocês precisam se consertar, vocês precisam deixar, vocês precisam estar perto de mim, porque senão vocês vão ser levados cativos. A gente sabe que eles não ouviram. Foi 70 anos. Mas o Deus de amor, nesses 70 anos, continua amando, continua guardando, continua abençoando. A Jerusalém está destruída, o templo está quebrado, mas ele fala, tudo bem, olha, fica aí na Babilônia, pode construir casa, fiquem tranquilos, casem aí, mas eu vou trazer vocês de volta, Nós vamos reconstruir isso daqui que foi quebrado. É esse Deus que tantas vezes faz, e aqui quando Elias aparece, ele vai fazer de novo. Porque o povo está todo adorando Baal. Porque o povo se esqueceu de Deus. E aí no capítulo 17, o versículo 1 de 1 Reis, diz assim, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Acabe, é isso. Vai começar uma crise aqui. Por quê? Porque Baal era conhecido como Deus que tem responsabilidade sobre a natureza. Eles acreditavam que Baal era o que mandava a chuva.
que Baal era o que mantinha a fertilidade da terra, que Baal tinha todo esse poder. E Deus fala assim, eu não vou. Eu preciso mostrar para vocês. É Baal, é assim, não vai chover mais. E a Bíblia diz que não choveu mais por 3 anos. Tiago vai falar que foi por 3 anos e meio. Mas enquanto houve falta de chuva, começou a acontecer seca, começou a acontecer fome. A crise foi aumentando, a crise foi aumentando. Mas e para o profeta que estava próximo do Senhor? Para o profeta que estava próximo do Senhor não faltou nada. Ele bebeu do ribeiro, ele foi alimentado pelos corvos. Quando acabou, uma viúva que não tinha mais nada, que já ia comer um pão e morrer, deu pão para ele. E o Senhor multiplicou farinha para a viúva, para o filho dela, para Elias. Elias não passou, ele estava no meio daquela crise, mas ele estava com o Senhor e ele foi suprido naturalmente no meio daquela crise. Eu quero abrir um parênteses aqui que não estava, mas para mim e para você, na crise que vem no nosso país, que está sendo anunciada. Fique junto com o Senhor. O nosso provedor se chama o nosso Deus Pai. E a taxa 50%? Eu tenho um Pai. E a seca? Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Porque o que o nosso país está vivendo é uma crise para a gente se voltar para Deus. Então, irmãos, ele profetiza. Não vai chover. O que ele quer? Ele quer acordar esse povo. Será que vocês não estão vendo? Será que nesses 3 anos e pouco eles ficaram lá de novo, pedir para Baal? Eles estavam hipnotizados, eles estavam ali num engano. Talvez eles estavam ali fazendo as coisas no próprio braço. E o Senhor quer acordar. O Senhor quer acordar. Gente, olha aí. Olha, vocês precisam olhar. Vocês precisam entender. Na crise, irmãos, é a hora que a gente se lembra de Deus. Não tem como, é na crise que a gente se lembra de Deus. É a hora que a gente recebe um diagnóstico ruim, que a gente corre para Deus. É a hora do desemprego que a gente corre para Deus. E Ele é tão misericórdia que Ele não vai falar assim, agora você veio, né? Se fosse eu ou você, falaríamos, né? Mas um Deus de amor, não. Eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te suprir, eu estou aqui para te tratar, eu estou aqui para te abençoar. Mas Ele permite o famoso vir pela dor. É o Deus que te ama e te quer perto, meu irmão. De repente você está passando por uma crise, eu quero dizer que essa crise é simplesmente um gesto de amor de um Deus que quer te acordar, dizendo assim, não é a força do seu braço que faz, não é a sua independência que faz, não é assim, eu quero te mostrar que você depende de mim, que eu sou teu e você é meu, que a gente só vai viver isso juntos, é esse Deus que está falando, eu quero estar junto com vocês, o que eu quero é vocês de volta. Novo Testamento, Lucas 15, mostra a parábola do filho pródigo, do filho que vai embora. O pai não segura o filho dentro de casa, o pai não fala, você não vai sair daqui. O pai não tranca as portas e esconde a chave, não. Pai, eu quero ir. Vai. Esse é o nosso Deus que não nos prende. E vai, porque longe de Deus não tem como, irmão. Longe de Deus é o que acontece com o filho mais novo, com o filho pródigo. As coisas vão embora. E ele lembrou, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, ele não está falando porque ele ama o pai. Ele está falando que eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, ainda que eu for um escravo, eu vou ter o que comer. Mas mesmo assim, quando ele está voltando, o pai abre os braços, recebe ele sujo, mal cheiroso, enche de beijo, enche de abraço, coloca uma roupa nova, dá uma festa para ele. Irmãos, que Deus é esse? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Que graça é essa? Deus não é um Deus que te aponta, que te envergonha, mas é um Deus que está te trazendo para perto. É um Deus que nessa dor te chama para perto. Então não culpe o Senhor por causa dessa dor. É um propósito. Esse é um propósito, é um processo com um propósito. É a revelação do amor de Deus para você. Ele só quer que você se lembre. Ele só quer que você se lembre. Que a gente precisa dele. Que sem ele nós não somos nada.
que longe dele a gente pode até andar um pouco, mas acaba. E aqui vem a seca. E no auge daquela seca nada aconteceu. Mas ele não continua. Ele tem um propósito em tudo isso. E o ponto 2 é que agora ele convoca o seu povo para fazer uma escolha. Passam-se os 3 anos, Elias é alimentado. O Acabe manda caçar Elias em todo lugar, porque ele quer matar Elias, que o Elias liberou uma palavra e a chuva parou. Só que chega uma hora que o Senhor fala assim, pronto, Elias, vamos continuar o meu propósito com o meu povo, que eu quero trazer o povo de volta. E no capítulo 18, versículo 16... Capítulo 18, versículo 16. Diz assim, o Obadias, né, saiu com o rei, foram procurar algum pasto para os cavalos comer, o rei foi para um lado, o Obadias vai para o outro, o Obadias era um servo do Senhor, e ele encontra Elias fala assim, eu quero falar com Acabe. E aí, versículo 16, então Obadias foi se encontrar com Acabe, ele deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você, a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados por Jezabel. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. É uma convocação. Deus está chamando aquele povo, que mesmo nos 3 anos de crise nada aconteceu. Mesmo longe, eles não fizeram nada. Eles tinham os relatos que eu comecei a falar aqui, do Êxodo. Eles tinham os relatos das muralhas de Jericó que caíram, do mar que se abriu. Eles tinham todos os relatos de milagres até aqui, de muita coisa. Mas parece que isso não moveu eles para falar com o Senhor. Será que eles ficaram dando um jeito de resolver sozinho aquela situação? Ou será que eles falam assim, bom, agora eu peço para Baal. Ô, Baal, dá um jeito aí. Deixa eu pedir para Deus também. Oh, Senhor. Irmãos, e às vezes a gente também está assim. Às vezes no meio da coisa, no meio da crise, Deus quer nos trazer de volta, mas mesmo assim a gente está tão perdido, a cabeça está tão cheia, o coração está tão amargurado, está tudo tão difícil. E o Espírito Santo começa a falar. E o Espírito Santo começa a chamar. Então, quando ele reúne todo esse povo, o versículo 21 diz, então Elias aproximou-se de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se Baal é Deus, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O povo não disse uma só palavra. E aqui o Senhor está nos chamando, irmãos, esse Deus que nos quer perto, Ele diz para mim e para você, a Bíblia diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. O Deus ciumento quer você todinho para Ele. E às vezes outros deuses entram na nossa vida e a gente não percebe e começa a adorar outros deuses. Outros deuses não são aqueles feitos de argila, de barro, de gesso, não. Outros deuses são qualquer outra coisa que recebe a prioridade da nossa vida ou a nossa maior atenção. Muitas vezes o nosso emprego, muitas vezes a nossa profissão, muitas vezes um bem, muitas vezes a cultura, o próprio corpo. Qualquer coisa, quando Deus vai sendo colocado em segundo lugar,
essas coisas se tornam o nosso Deus. E aí a gente vai levando a vida cristã, porque eu oro, porque eu faço um devocional, ou porque eu estou aqui, a gente pensa que está tudo bem, mas, na verdade, eu não estou 100% com Deus. A minha vida não está 100% entregue em santidade. Entenda, ninguém é perfeito e nunca será, só houve um perfeito Jesus Cristo. Só houve um perfeito Jesus Cristo. Mas é diferente quando o pecado para nós é um acidente, e é diferente quando a gente está na prática e na consciência daquilo, não consegue sair daquilo. Você quer sair, mas parece que você não consegue sair daquele lugar. E aí, muitas vezes a gente vai vivendo assim, como que em cima do muro, como vivendo o melhor de dois mundos, tipo assim, isso daqui não pega nada não, Deus me entende, Deus sabe, Deus conhece. Sim, Deus entende, Deus sabe, Deus conhece. Mas Ele quer dizer para você, meu filho, isso só parece bom. Essa alegria passageira, essa satisfação é passageira. É a água que a mulher samaritana bebia e nunca saciava a sua sede. Você está vivendo nessa coisa que parece uma alegria, mas é um engano. Fica do meu lado. Parece que vai ser difícil, parece que vai ter renúncia, parece que você vai ficar careta, parece que você vai ser um chato, mas só parece, porque a minha alegria vai estar em você, a minha satisfação vai estar em você, de quando você tomar essa decisão, de quando você fizer essa entrega. Então, irmãos, Deus quer nos tirar da frieza espiritual muitas vezes. Deus quer tirar a gente dessa superficialidade. Ele quer se revelar para nós. Ele quer se mostrar para nós. Ele quer mudar. Ele quer que a gente mude essa situação de falta de compromisso. De uma entrega parcial. Eu me entrego no domingo, mas na semana não. Entenda, entrega não é estar num culto. Entrega é a minha vida rendida para Ele. Todos os dias, de segunda a segunda. No meu trabalho, eu estou trabalhando para a glória dEle. A minha louça eu estou lavando para a glória dEle. Na minha escola, na minha faculdade, eu estou vivendo, eu tenho vida, eu vou fazer as minhas coisas. Mas tudo com Jesus comigo. Jesus é o meu companheiro. Jesus é aquele que vai no carro comigo. Jesus é aquele que vai me ajudar nos meus dilemas pessoais, profissionais, na escola. Ele é esse Deus perto. Mas se, de repente, a gente está preso e não está conseguindo sair disso, às vezes as dúvidas começam a rondar o nosso coração. Será que é verdade tudo isso mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real mesmo? Parece que Ele está tão longe. Só aparece. É que a gente que ficou longe. Será que vale a pena tudo isso? Até quando? Até quando? Senhor, eu estou cansado de que quando vem uma luta, eu venho e fico perto do Senhor. Uma hora que a bênção vem, eu já vou indo embora. Se Ele está perguntando até quando, talvez você também está falando até quando, eu não aguento mais isso. Mas eu quero dizer para nós nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele que quer nos trazer para perto, Ele quer nos curar, Ele quer remover, Ele quer destruir talvez as forças malignas que têm te aprisionado, os seus traumas que têm te aprisionado. Eu não sei o que tem te aprisionado, mas hoje nós vamos fazer uma entrega aqui para aquele único que é digno de receber louvor, honra e glória. E em nome de Jesus, nós vamos viver diferente. Porque, irmãos, para de olhar para a circunstância. Pare de olhar para a circunstância e se deixar enfraquecer. Ele já fez tanto por nós. Ele morreu para nos dar o céu. A salvação já é o maior presente, é incomparável do que qualquer outra coisa. Mas Elias faz essa pergunta para o povo, e um povo que está tão inerte. E quando Elias fala assim, até quando vocês vão ficar de um lado para o outro? Até quando? Até quando? Então, se vocês acham que Baal é Deus, segue ele. Agora, se vocês acham que Deus é Deus, segue ele. Deus não divide. E a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio. Eles não tiveram resposta. Eles não tiveram o que falar. E tem hora que a gente é confrontado e a gente não tem o que falar. Mas, mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. É um amor que a gente fica impressionado, Ele não desiste. Em terceiro, esse Deus
que pediu para Elias perguntar e fica sem resposta do seu povo, ele vai provar o seu poder para ganhar de volta o coração do seu povo. Pensa. Que amor escandaloso é esse? Vocês não despertam? Tá? Eu vou provar que eu sei. Vou provar que eu faço. Eu vou provar. Ele não precisava provar. Ele não precisa provar que ele é Deus. Mas, irmãos, é como se fosse o marido traído que continua sendo traído. E ele se humilha para essa mulher. Eu vou provar que eu sou melhor do que o outro. Eu vou provar que eu sou melhor do que o outro para você voltar para mim. Você faria isso com quem te abandonou? Você faria isso com quem te deixou de lado? Mas o amor de Deus faz. O amor de Deus faz, irmãos. Dele se fazer homem já foi se humilhar demais. Um Deus deixar o céu, a sua glória e tudo se fazer homem. Passar por frio, por fome, se submeter a ser trocado, a ser amamentado por um ser humano, a ser educado por pais humanos que com certeza corrigiram. É esse Deus que Ele vai provar o amor dEle para conosco. A Bíblia diz que Deus provou o amor dEle para a gente na cruz, quando a gente ainda era pecador. Ele não morreu quando você falou, agora eu vou fazer certinho. Era a hora que você estava lá na podridão. Ele falou, eu estou morrendo por você. Você está pecador, mas eu estou morrendo por você. Eu estou morrendo. E a hora que você me encontrar, você vai largar tudo isso, você vai vir para mim. Esse é o amor de Deus. É esse Deus que se coloca porque Ele não quer que a gente fique enganado. Ele não quer que a gente continue desmemoriado, esquecendo todos os milagres que Ele já fez na nossa vida. Irmão, para pensar todos os milagres que Deus já fez na sua vida. Para pensar todos os livramentos que Deus já fez na sua vida. Para pensar. Olha para a casa que você tem, olha para o carro que você tem, olha para a saúde que você tem. Olha para a comida que está na tua mesa, olha para os seus armários, abre o seu guarda-roupa e olha. Olha a família que você tem. Olha a igreja que você tem. Olha. Quanta coisa. Quanta coisa Deus tem. Mas ainda que a gente está desmemoriado, Ele fala, eu vou provar para você. Eu vou acordar você dessa amnésia. Eu vou trazer você para perto. Essa sua incredulidade. Eu vou mostrar, eu vou te livrar dessa cegueira. Deus estava disposto a fazer isso para um povo infiel. Então, naquele monte, Elias vai fazer uma proposta. Está lá, foi chamado todo o povo de Israel, foi chamado os profetas de Baal, foi chamado os profetas de Aserá, e ele vai fazer esse apelo. Vamos continuar. Aleluia. Versículo 22. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Então vai ser um desafio 1 para 450. Por que Elias ele topa? Deus manda ele fazer, ele faz. Porque ele sabe que um com Deus é maioria absoluta. Um com Deus é maioria absoluta. Simples assim. E aí ele vai falar, não vou ler tudo para... Ele vai falar, tragam um novilho. E vamos fazer o seguinte, vai partir aí, que assim era a forma de sacrifício. Vocês vão colocar o sacrifício de vocês aqui. Depois eu vou colocar o meu. O Deus, e ninguém vai pôr fogo natural, não. O Deus que responder por fogo, o fogo tem que vir sobrenaturalmente. Esse é o Deus verdadeiro. E a gente sabe o que aconteceu. Foram horas e horas e horas que o profeta de Baal clamava e nada acontecia, clamava e nada acontecia. Chega uma hora que Elias fica ali tirando um sarro deles, acho que ele não está aí, ele foi passear, foi dormir, né? Foi fazer necessidades. Eu estava vendo que no original ele quer dizer até isso. E aí eles começam a se cortar com facas, eles começam a se cortar com estiletes, derramar sangue para Baal ouvir eles. E a gente sabe que Baal não vai ouvir. Baal é uma farsa. Baal é uma mentira.
Irmãos, nada dessa terra vai trazer satisfação para a tua vida. Nada. E as coisas que Deus usa aqui para te proporcionar bênção, acredite, é só uma ferramenta. Quem está fazendo é Deus. Quem está fazendo é Deus. Aí, chega a hora do Elias. Nada aconteceu. Chegou a minha hora. Então, a hora de Elias, versículo 30. 29. Tá. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. 30. E ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o meu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Aqui aproximadamente 12 litros de água que ele fez na vala em volta. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e eles os fizeram. Disse: faça isso pela 3ª vez, e eles o fizeram pela 3ª vez. E a água corria do altar e enchia também a vala aberta. Aleluia. Então o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, chegou, aqui, 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, aqui é a oração de Elias, daqui a pouco a gente volta. Agora, nessa convocação, esse Deus que mandou a crise, e o povo continua inerte. Essa crise tinha propósito. Aí ele vai chamar esse povo para estar com ele. Convoca o povo para uma conversa séria. Até quando? Não responderam? Nada. Agora, esse Deus, ele vai provar. Eu sou melhor. Eu sou o Deus. E a gente vai ver aqui, né, nessa atitude que o Senhor está usando Elias para fazer, que esses são os caminhos que o Senhor quer nos usar para nos trazer de volta. Se até agora a crise ainda não fez nada contigo. Então, a primeira coisa é que eles vissem a inutilidade de Baal. Que eles viam com os próprios olhos que Baal não fazia nada. Eles viram, irmãos, horas, 5, 6 horas. Se não foi mais, eu não fiz as contas, acho que é por aí. Eles se retalhando. Então, olha, com seus próprios olhos, a Baal é inútil. Então, irmãos, como diz a palavra, não adianta eu dormir tarde, comer o meu pão penosamente ganho. Se o Senhor não for o princípio, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A força do nosso braço não faz acontecer. Nada faz acontecer. Nenhuma outra coisa que você está achando que vai fazer acontecer, o Senhor quer te mostrar hoje. Não vai acontecer. É Deus. Outra coisa. Versículo 30 vai dizer: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e ele disse o seguinte. Não, é mais para cima. Onde eu estou? Aqui, 30. Elias disse ao povo. O que Elias disse ao povo? Ali a primeira frase. Aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Então o Senhor quer que eu e você saiamos do nosso lugar e nos aproximemos dele. Se aproxime de mim. Aproxime-se do que Deus está fazendo. Quando Elias está falando aproxime-se de mim, Elias está na unção de Deus. Elias é um representante do Senhor. É assim, se aproxime do que Deus está fazendo. Chega perto do que Deus está fazendo, que vai vir coisa grande aí, que você vai ficar impactado do que Deus está fazendo. Chega mais perto. O Senhor está querendo dizer assim para mim, para você, chega de ser um mero espectador. Chega de olhar de longe. Chega de ser um crente só de banco. Chega perto. Eu estou fazendo coisas extraordinárias. O Senhor está nos chamando para chegar perto, irmãos. Aleluia.
Ele está dizendo, eu sou Deus de perto, não sou Deus de longe. Mas às vezes eu não tenho encontrado espaço na sua agenda, no seu horário, na sua vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus. Tiago 4,8, se você quiser abrir, ou senão você ouve. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproxima de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Então, o Deus que te quer perto está dizendo assim, dá um passo para mim. O pai do filho pródigo, na parábola, ele vê o filho de longe. Mas é quando o filho começa a andar, que aí ele começa a correr. E se encontram no caminho, num grande abraço e num grande beijo. E enche ele de beijos. O Senhor está falando, eu só quero que você comece a se movimentar, porque eu quero muito correr para você. Eu quero muito te abraçar, eu quero muito te pegar. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Limpem as mãos. E à medida que você vai aproximando de Deus, as suas mãos vão ficar limpas. A sua mente vai dividida. Vai se voltar, o seu coração vai ser purificado. Deus quer se revelar de uma forma sobrenatural, extraordinária. É tempo de avivamento, é tempo de milagres, é tempo de grandes coisas. Mas Ele está te chamando para perto. Moisés, quando ele vê aquela sarça ardendo e ele pensa assim, eu vou me aproximar. E quando ele fala, eu vou me aproximar, a voz de Deus sai daquela sarça e diz, Moisés, Moisés, espera aí, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É assim, quando eu começo a me aproximar, Deus começa a trazer e operar na minha vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a sua força que vai vencer o pecado, mas é quando você começar a se aproximar de Deus e dizer, eu quero estar mais perto do Senhor, o Espírito Santo vai te dar graça para você vencer o pecado. Tira a sandália dos seus pés. Pedro, quando nega Jesus, ele começa a seguir Jesus de longe. De longe. Mas não é por isso que Jesus desistiu dele. Depois da ressurreição, o Senhor fala assim, chama todos os meus discípulos e Pedro. Pedro, eu quero você também aqui na minha comitiva, Pedro. Eu quero restaurar a sua vida, Pedro. Depois da ressurreição, quando eles estão pescando lá, e o Senhor está na praia. E aí o que Pedro faz? Ele é o primeiro que pula do barco e vai nadando. E ele chega perto de Jesus de novo. É isso que o Senhor quer fazer de você. Você foi para o barco pescar, pula e começa a chegar perto do Senhor, porque perto do Senhor é o melhor lugar para a gente estar. João estava perto de Jesus, ele deitava no peito de Jesus, e por isso ele foi o único que teve a honra de ouvir as batidas do coração de Jesus. Jesus está nos chamando para perto nesse dia. A outra coisa que eu preciso aprender é que o altar precisa ser restaurado. A Bíblia diz aqui em seguida, aproxime-se de mim, o povo se aproximou deles, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como que estava o altar do Senhor? Estava em ruínas. E quando a nossa adoração não tá entregue para Deus, ela está dividida. O nosso altar de adoração também está em ruínas. Também está mostrando o retrato da nossa vida espiritual. Em algum momento a sua adoração quebrou, em algum momento algo desfez. Mas hoje o Senhor está dizendo, restaura o altar da adoração. Irmãos, Elias começou a restaurar o altar da adoração, e o Senhor está dizendo que para a gente voltar para Ele, a gente precisa entender que Baal é inútil, a gente precisa se aproximar de Deus, e a gente precisa restaurar o que nós deixamos ficar em ruína. Está em ruína, mas vamos lá, vamos pegar pedra por pedra, vamos pegar um por um, vamos restaurar a adoração, vamos tirar os outros deuses que estavam ali até agora. Aleluia. E a adoração não é só cantar, a adoração é estilo de vida. É sermos o sacrifício vivo para Deus. A nossa vida tem que ser o altar. O nosso lugar é no altar. Senhor, eu só estou aqui, ó. Pode mandar fogo, porque eu sou todo seu.
Aleluia. Uma outra coisa que nós precisamos é entender o poder da unidade. A Bíblia vai dizer, no versículo 31, que o Elias, para restaurar esse altar, ele pegou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Eu comecei falando que era um tempo que estava dividido, não está dividido? 2 tribos para um lado, 10 para o outro. Pode estar dividido aqui, mas Deus continua amando esse povo todo. É a unidade que Ele quer. É a unidade que Ele quer. A unidade das 12 tribos. Irmãos, ninguém consegue ser crente sozinho. A gente só é crente no corpo de Cristo. É no corpo que a unção passa, que Jesus passa, que o Espírito passa. Se eu sou mão, você é braço, eu preciso de você. E se eu sou mão e braço, não dá para ser só nós dois. A gente vai precisar de pernas. E se é de pernas, não dá para ser só nós 4. A gente vai precisar de pé. Não dá, a gente precisa ser unido. A gente precisa estar todos juntos. Onde há divisão, o Senhor não pode mandar fogo. Onde há divisão, o avivamento não vem. Onde há divisão, as coisas parecem que não acontecem. O céu parece que está de bronze. O Senhor está chamando essa igreja local aqui, a gente colocar por terra as nossas diferenças. As nossas diferenças tem que colocar por terra. Se precisar pedir perdão, vamos pedir perdão, mas a gente é unido. Que o poder de Deus vai vir sobre esse lugar. Aleluia. Nós somos pedra viva, né? Pedro fala que quando as pedras... Cada um aqui é uma pedrinha. E quando que o Senhor vem habitar? Quando as pedrinhas estão construindo a casa para Deus. Então, nós juntos somos uma casa para habitar a presença do Senhor. Aleluia. E por último, prepare o sacrifício. O sacrifício que eles colocaram aqui, que o Senhor pediu, era aquele animal. Nós sabemos que no Novo Testamento o sacrifício sou eu. O sacrifício é você. Nós somos o sacrifício. E lemos aqui como é que foi que Elias preparou esse sacrifício para provar que não tinha nenhuma falcatrua ali. Ele faz uma vala em volta, joga água, ele prepara ali a lenha, tudo. Traz 4 jarras de água. Era grandona. Joga tudo. Vai buscar mais 4. Joga tudo. Vai buscar mais 4. A água molhou o animal, molhou a lenha, molhou tudo, molhou, encheu as valas de água, encheu tudo. Porque quando Deus quer fazer a água, até vira combustível, irmãos. Eu quero dizer uma coisa, Deus te quer de volta e Ele está disposto a fazer o extraordinário. Ele já fez algo tão grande, Ele entregou Jesus na cruz, mas se eu e você estamos esquecidos, Ele continua vindo e dizendo, eu ainda sou Deus. Aleluia, aleluia, porque Ele queria mostrar para aquele povo, provar que Ele era Deus. Então Deus vai fazer algo. Se você começar a se aproximar, se você viver essa unidade, se você se colocar ali em entrega total para o Senhor vai mostrar para você que Ele é Deus. O Senhor vai mostrar para as pessoas que estão em volta que Ele é Deus. O Senhor vai mostrar para o mundo espiritual que Ele é Deus. O Senhor vai mostrar para os deuses falsos que estavam te seduzindo que Ele é Deus. O Senhor vai mostrar para o inferno que estava querendo te tragar que Ele é Deus. E o fogo de Deus vai mostrar que Ele é Deus. E aí, a outra coisa é a oração. A oração é essencial, irmãos. Ninguém consegue viver sem a oração. É a oração que é a nossa comunicação com Deus. E a oração de Elias está do versículo 36 ao 37. Meu Deus. É que faltava muito. Vamos. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que Tu és Deus em Israel. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele está dizendo, esse é o Deus da aliança. É o Deus que tem aliança, é o Deus que fez aliança com Abraão. Ele não quebra aliança, é aliança eterna. Que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, é o Senhor que é Deus. E que eu sou Teu servo segundo a Tua palavra. Eu fiz todas essas coisas. Não foi da minha cabeça, não foi ideia minha. Eu só estou obedecendo. Tudo foi Deus que mandou. Agora Deus responde, 37. Responde-me, Senhor, responde-me. Responde para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. E fizeste o coração deles voltar para Ti.
Oh, Senhor, precisou dessa crise. Oh, Senhor, precisou dessa convocação. Oh, Senhor, eu obedeci tudo isso. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus, que o Senhor fez tudo isso para que eles voltassem para Ti. É o que diz o versículo 37. O 38 e o 39, então o fogo caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a autoridade foi restaurada, resgatada em Israel. O versículo 40 diz que Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Isso é mostrando autoridade para toda mentira, para toda idolatria, para todo mal. O poder de Deus destrói. É Ele que é todo poderoso. E na Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo e temos também esse poder, essa autoridade como igreja. Aleluia. Quando você tomar essas atitudes, vai ser destruído todo império que tem te aprisionado, toda idolatria que tem te levado para longe, toda mentira do inimigo. Mas nós precisamos fazer isso. E quarto e último, quando o povo se volta, Deus põe fim à crise. Os irmãos do louvor podem subindo. Versículo 41. Então Elias disse a Acabe: suba para comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. Querido, quero dizer para você o seguinte: todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O mesmo Deus que reteve a chuva para despertar o coração, agora Ele envia águas de restauração. Aleluia! Só que mesmo o cumprimento da promessa é gerado em oração. Deus decidiu fazer comigo e com você, querido, é assim. Não podia na hora do sol, o Senhor é Deus, que o povo prostrou, que o povo reconheceu, que o povo voltou dizendo: Senhor, nós voltamos, Senhor, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Então tá bom. Chuva. Não, profeta, fala de novo. E vai orar, vamos fazer junto. Vai clamar, é promessa, mas a promessa não vai cumprir. Mas vai clamar, vai buscar, fica na dependência do Senhor. O Senhor quer realizar na terra os milagres, o extraordinário, com a sua companhia. Então Deus vai fazer, então vai orar. Então começa a clamar. E a gente sabe, Elias tinha certeza que a chuva vinha. Mas por 7 vezes ele manda o moço ver se tem algum sinal, e o moço fala: não tem sinal nenhum. Elias é o homem da perseverança em oração, porque ele conhece o homem. Ele conhece o Deus que ele serve. Irmãos, quer dizer uma coisa: Deus quer fazer algo extraordinário nessa comunidade, na minha vida e na tua vida. Ele está nos chamando de volta, porque vem coisa grande. Através das nossas orações, Deus quer abrir o céu. Deus quer fazer o extraordinário. Toda a promessa que Ele fez para esse lugar, toda a promessa que Ele já fez para a sua vida, é em oração. É por isso que Ele nos chamou a igreja como casa de oração para todos os povos. E a gente sabe que a chuva veio. A chuva veio. E quando a chuva veio, aliás, quando veio um pequeno sinalzinho, o Elias vai falar para o moço. O moço falou: só vi uma pequena nuvem, tão pequenininha, parece o tamanho da mão de um homem. Fala para o Acabe se preparar, para ele não pegar chuva. Cadê o versículo? Eis que se levanta do mar, versículo 44, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro, desça, para que a chuva não detenha. E em pouco tempo o céu escureceu, os sons de nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Irmãos,
O menino viu uma pequena nuvem. A fé de Elias já viu trovões que estavam vindo por ali. Eu quero dizer para você, celebre os pequenos sinais. Igreja Novo Tempo, celebra os pequenos sinais. Celebra os pequenos sinais. A igreja na terra está celebrando, está vendo os pequenos sinais. Vem avivamento aí, vem crise sim, mas vem avivamento aí. E o Senhor reveste Elias de uma força, que quando começa a cair chuva, ele corre e alcança, chega na frente da carruagem de Acabe. Os estudiosos dizem que ele corre 40 quilômetros. Depois de uma batalha espiritual de muitas horas, depois de correr atrás dos profetas e matar 450, pensa na batalha espiritual que é isso. Depois de estar no monte orando para que venha chuva, ele ainda, fisicamente e humanamente, ele não teria força, mas uma unção o reveste, ele corre 40 quilômetros. Deus continuou mesmo. Eu não sei onde você parou, vamos ficar em pé, mas o Senhor tem renovo, o Senhor tem força para a nossa vida. O Deus que ama está nos chamando de volta. O Deus que ama está nos chamando de volta. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. O Deus que ama está te chamando de volta. É um tempo de mover de Deus, irmãos. É um tempo de mover de Deus. Tudo que o Deus quer é você por inteiro. Tudo que o Senhor quer é você por inteiro. Feche seus olhos por um momento. Tudo que o Senhor quer é você por inteiro. O mesmo Deus que chamou aquele povo de volta tantas vezes, Ele está te chamando hoje mais uma vez. Deus que usou Elias naquela época, Deus que usou João Batista na sua época, Deus que durante os milhares de anos tem usado homens e mulheres e profetas para chamar o povo de volta. Deus que vai enviar o espírito de Elias nos últimos dias com uma força sobrenatural para preparar o caminho para a volta para o Senhor. Ele está te chamando de volta, Ele está te chamando ao arrependimento, Ele está te chamando à entrega total, Ele está te chamando a fazer uma escolha hoje, uma decisão hoje. Não deixe o Senhor sem resposta. Se Ele está perguntando hoje, até quando você vai viver assim? Você vai responder, era até hoje, Senhor, porque hoje eu estou aqui para gritar e declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, o Espírito Santo está aí com você, dizendo, vamos restaurar junto o altar da adoração. Vamos restaurar junto o altar da adoração. Vamos chegar perto de Deus. Chega perto e vamos restaurar junto o altar da adoração. Oh, porque eu quero derramar o fogo sobre a sua vida e dizer, você é um sacrifício aceito para mim. Você é um sacrifício totalmente aceito para mim. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, eu vou deixar vocês muito livres. Se alguém quiser vir à frente, por isso sim. Se você quiser ficar no seu banco, também fique. Eu acredito que é uma palavra que falou com todo mundo, mas se você precisa de uma palavra de oração, venha. E se você quer receber Jesus, como declarar que Jesus é o teu Senhor e passar a seguir Jesus a partir de hoje, venha. Se você estava longe dos caminhos do Senhor, está decidindo voltar para Jesus hoje, venha. Venha, venha, venha. Venha. Enquanto eles vão.